Bom, gente, vamos começar? Eu estou aqui com Leonel Karasik, direto de Rehovot, em Israel, e com Karina Calandrini, direto da cidade de São Paulo. A gente tem muita coisa para conversar sobre o acordo, mas eu queria começar um pouco sobre a cerimônia do acordo, que para mim teve algumas revelações imagéticas importantes, né? Eu achei um pouco, para usar o termo, eu achei um pouco tabajara a cerimônia, né? Em algum sentido, a conversa do Bibi Netanyahu com Trump. Outra coisa importante foi o debate sobre as máscaras, os norte-americanos levando um pouco a sério o uso das máscaras pelo Covid, os israelenses levando muito a sério. E o terceiro ponto me lembrou muito o discurso do Bibi Netanyahu, o discurso que o Rabin fez em 93 nos acordos de Oslo, na Casa Branca também, né? Rabin fala sobre a sua experiência militar, sobre não mais sangue, etc. e tal, e aponta, a partir da sua experiência pessoal, a necessidade de romper com o ciclo de violência, que é o mesmo conceito usado pelo Bibi hoje, né? O que vocês acharam disso tudo? Eu estou exagerando ou a coisa foi um pouco mais eleitoral do que propriamente um, no sentido de um acordo assinado por quatro estados? Começa, Leonel, por favor. Olha, desde o início tem um forte fator de propaganda em toda a questão desses acordos. Desde quando o Bibi saiu de uma das reuniões do gabinete de crise do Corona em Israel, falando: eu tenho algo importante a anunciar, mantendo em segredo para os seus próprios parceiros de coalizão. Até agora, tem uma grande espetacularização, na minha opinião, desses acordos. Isso, espetacularização que vem acompanhada do fato de que ninguém sabe exatamente em que termos estão sendo assinados. Primeiro era a anexação, que um lado diz que foi suspensa, o outro domesticamente tenta falar que não. Os aviões, os F-35 para os Emirados Árabes, que daqui a pouco vai surgir a mesma coisa para o Bahrein, que vão falar, assinaram a venda de equipamento militar para um lado, e Israel vai dizer que não, porque isso demole uma das principais narrativas de Israel sobre, sim, sua superioridade militar entre os vizinhos do Oriente Médio. E certamente hoje a cerimônia é um pouco, na minha opinião, uma semiótica do livro do Netanyahu sobre, enfim, o Novo Oriente Médio, que isso ele já tem escrito isso há décadas. Ele tenta dizer que essa é a visão dele sobre o Oriente Médio, uma paz que em Israel que é uma paz não negociada, ela é somente realidade inexorável baseada na condição israelense de ser a parte superior dentro do Oriente Médio, né? Que é ser a economia mais forte, a qualidade militar acima dos vizinhos, inquestionável, e isso invariavelmente iria forçar com que esse novo Oriente Médio surgisse, reconhecendo que isso seria positivo ao invés de insistir na causa palestina. Então, nesse sentido, sim, é uma cerimônia tabajara, porque ela não é uma cerimônia fruto de negociação e reconhecimento. É uma cerimônia onde tem alguns lados utilizando uma excelente propaganda, dito Trump e Netanyahu, e que, no final, o que a gente sabe sobre os acordos toda hora muda. Uma hora parece algo, outra hora parece alguma coisa, então não parece exatamente, parece muito pouco como um evento significativo, como um evento, digamos, um pouquinho teatral, para esconder algumas falhas do que acabam aparecendo depois. Então, Legal. Karina, o Leonel trouxe a questão do livro do Netanyahu, me chamou a atenção no início desse processo até agora. Tem um conceito em sociologia que fala da profecia autorrealizada, né? Em que se acredita em alguma coisa e se constrói as condições para que essa coisa que se acredita seja realidade, não é?
O livro do Netanyahu propõe a ruptura do conceito de terra por paz. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque não é exatamente a ausência da terra por paz que a gente está vendo, mas, enfim, propõe terra por paz. E, em última instância, a cerimônia de hoje é uma cerimônia em que ele celebra esse conceito, que ele celebra a sua própria percepção sobre os acordos com os países árabes. A gente viu hoje uma experiência típica de profecia autorrealizada? Sim, inclusive, essa visão do Netanyahu não é muito dele. A gente pode dizer que é um plágio da direita israelense. Isso a gente vê desde a subida da direita ao poder em Israel na década de 70, em 1977. Já, né, naquela época, o primeiro acordo de paz, né, que Israel vai realizar com um país árabe vai ser em 79 com o Egito, nesse governo já do Likud, um governo de direita. E o que se reforça nesse processo, né, primeiro com o Egito, depois com a Jordânia em 94, e agora, né, acho que não dá para fazer uma comparação no sentido do direito internacional entre esses acordos, mas o que estão propagando, né, no sentido do acordo agora com Emirados Árabes e com o Bahrein, é essa afirmação de que Israel faz paz com os países árabes e que a Palestina não seria um país. Então, não tem como fazer paz com a Palestina. Essa é um discurso, uma narrativa que a direita, desde a década de 70, já propaga, né, já utiliza no seu discurso político, e a gente vê reforçando agora. Então, novamente, né, o Netanyahu, esse discurso não é dele, né? Esse discurso ele pegou emprestado ou plagiou, vamos dizer assim, dos colegas dele de carreira política, do mesmo viés, né, ideológico político em Israel. Então, novamente, reforçando essa ideia de que Israel pode, sim, né, estar em paz e mudar, né, a balança de poder, né, um termo um pouco realista, eu não gosto, mas pode mudar a balança de poder da região a favor, né, de Israel, cada vez mais deixando os palestinos de lado e reforçando que os palestinos e a Palestina não é um Estado moderno, não é um Estado assim como os outros países árabes, e por isso não será contemplado com um acordo de paz, uma vez que não entra na mesma categoria que Israel, no sentido aí de formação de Estado-nação. Antes até, né? Jabotinsky. Sim, Leonel, fala aí. Deixa eu só adicionar rapidinho, queria só adicionar, o Ben-Gurion também já falava que a paz só seria feita primeiro com o Egito, tanto que a diplomacia americana ainda nos anos 50 fazia, enfim, a diplomacia triangular entre Israel, Egito e Estados Unidos. Não é uma novidade também. Tanto que, enfim, você vai ver que isso vai ser transplantado agora para tentativa. Não é. Eu não estou falando algo absurdo quando eu digo que Emirados Árabes, Bahrein, Oman, todos esses países são só os degraus para subir até chegar na Arábia Saudita. Então, a ideia de fazer paz com os países grandes, que provavelmente vão acabar levando esse pivot, né? Essa mudança de opinião dos outros países, que vão balançar essa opinião dos líderes, desde os anos 50 é uma estratégia. Pois é, essa é uma das teses. Essa é uma das teses, Leonel. Eu hoje estava lendo um artigo de um cientista político especialista em Bahrein e Emirados Árabes, aí de Israel, da Universidade de Haifa. Ele se chama Amatzia Baram, que ele foi o primeiro cara a visitar o Bahrein como israelense, há muitos anos atrás, né? É importante saber, as relações com os países do Golfo não são novas, não é? Inclusive em Oslo, eles tiveram a 1 centímetro de ser assinado um acordo. Shimon Peres chegou aí para os Emirados Árabes, inclusive. Mas, enfim, o que o Baram fala são duas questões fundamentais. A primeira questão fundamental é que há uma nova percepção do mundo muçulmano sunita em relação ao que a Karina chamou de equilíbrio de poder, não é? Eu sei que alguns colegas da Karina aqui no Brasil têm uma certa alergia por se falar sobre a mudança do centro de tensão de Israel e Palestina para sunitas e xiitas.
ao que tudo indica, é sobre isso que Bahram está falando, que hoje o conflito está mais vinculado à perspectiva Irã versus seus vizinhos sunitas do que propriamente a relação histórica entre Ocidente e Oriente. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu vou fazer essa questão, depois eu vou deixar vocês decorrerem sobre ela. A segunda questão é que ele diz que o discurso islâmico, né? A gente está falando de dois países que têm preponderância da leitura do Corão como referência de produção de política interna, está mudando. E é claro que, ao contrário do que, em algum sentido, se achava, o Corão é aberto a interpretações e está se percebendo que há um debate político, que há o direito à soberania de Israel em seus lugares históricos, em seu lar histórico, tal qual aos palestinos. Ou seja, está sim se falando sobre palestinos, está sim se falando sobre direito israelense, não está se esquecendo a questão palestina, o que está se falando é que são duas questões paralelas, o direito histórico de Israel ao território e o direito histórico da Palestina ao território. E o terceiro ponto, que é contraditório em relação a que o Leonel está propondo, que é uma tendência hegemônica, a do Leonel, é de que o que está acontecendo, na verdade, é um certo descolamento gradual da Arábia Saudita, que ainda não tem condições políticas internas para fazer muito mais crítica a Israel, a sociedade saudita, é muito mais crítica, inclusive, ao judaísmo, o regime saudita, e quem está produzindo isso, como que antes da Arábia Saudita, são os países vizinhos, né? Então, assim, são dois pontos. O primeiro ponto, a questão palestina não saiu do radar, e o segundo ponto, o que está havendo é um deslocamento em direção ao conflito sunita-xiita. E o terceiro ponto, em algum sentido, está se fazendo uma leitura nova, inclusive das fontes corânicas, em relação a uma independência da política comparada com a religião. Quem começa? Karina. Eu vou ser até um pouco polêmica, porque eu acho que esse centro já mudou, né? Ele não está mudando, ele já mudou. Agora, o centro, não que a questão palestina ela não tenha mais importância, ela ainda é muito importante, mas ela não é mais a questão central no Oriente Médio hoje. A questão é, sim, Irã e Arábia Saudita. E o embate entre Irã e Arábia Saudita e os seus centros de poder, que aí entre o xiismo e o sunismo, né? Então, você entra ali a Arábia Saudita, né, como um representante ali dos sunitas e ao Irã representante ali dos xiitas. E todos os embates no Oriente Médio perpassam essa questão. Então, a gente vê isso no Líbano, a gente vê isso na Síria, a gente vê isso no Golfo, por exemplo, a questão propriamente até do Iêmen, por exemplo, todas elas passam por essa questão macro, né? Então, assim, eu vou até usar um termo que podem me interpretar mal, mas é só para fazer uma relação com esses conflitos de procuração que a gente pode chamar, esses war by proxy, que tinham na Guerra Fria. Então, você tem um embate entre as duas grandes potências ali da região, potências regionais, Irã e Arábia Saudita, e os outros conflitos secundários têm a influência desse conflito central. Então, a questão Israel-Palestina vai acabar passando por esse conflito também. E Israel, o governo israelense, o governo de Netanyahu, já vem percebendo isso dos últimos anos, pelo menos, últimos 2, 3 anos, com as questões, né, principalmente ano passado, que teve um acirramento de tensões muito grande entre a Arábia Saudita e Irã, até envolvendo, por exemplo, no começo do ano passado, uma quase renúncia do primeiro-ministro libanês por uma visita à Arábia Saudita. Foi realmente assim, uma questão muito delicada, e Netanyahu está percebendo isso, né? Tanto que houve uma aproximação, claro, não a ponto de um acordo nem nada, mas houve uma aproximação estratégica de Israel com a Arábia Saudita, visando, né, um tensionamento com o Irã. Principalmente porque o Irã financia, por exemplo, grupos como Hezbollah, que está super influente, né, dentro do Líbano, tem até lugares no parlamento libanês, está influenciando dentro da guerra da Síria, é considerado um dos principais inimigos, a principal ameaça ao Estado de Israel. Então, o Irã hoje é o país que mais tensiona com Israel na região e é o país que mais tensiona com a Arábia Saudita. Só para finalizar, não me estender muito, passar a palavra para o Leonel, mas não podemos descartar os Estados Unidos nessa equação, né? Não tem como. Os maiores aliados dos Estados Unidos na região hoje são a Arábia Saudita e Israel.
Então, você pode criar uma aproximação também, né? Aquela questão do o inimigo do meu inimigo é meu amigo, uma análise mais ou menos assim. E o Irã é o grande país que tensiona, tanto que foi a chancelaria, a primeira chancelaria que criticou esses acordos de Israel com Emirados Árabes e com o Bahrein. E criticou fazendo relação exatamente com a questão palestina, de que os palestinos estariam sendo esquecidos, que seria uma vergonha no Oriente Médio em relação aos países árabes e países muçulmanos, né, que não estão mais dando a devida importância para a questão palestina. Então já veio a crítica e depois a crítica também da chancelaria turca, né? Então crítica de 2 países não árabes. Importante também deixar isso claro, né? Então é claro que esse ano é ano eleitoral nos Estados Unidos. O Trump não está mais certo que vai ganhar as eleições, né? Como era antes da pandemia. Então ele está utilizando todo esse acordo com os países como forma também de propaganda. Não podemos esquecer que na campanha eleitoral lá em 2016 o Trump disse que ia levar a paz para o Oriente Médio. Ele estava se referindo ao conflito com a Palestina, mas ele pode utilizar isso também, de certa forma, para dizer, olha, estou levando a paz, né? Como se ele tivesse a paz para ele e ele estivesse entregando a paz no Oriente Médio. Leonel, só passando a bola para você, ele cita, tal qual a Karina falou, uma espécie de um conflito entre os países árabes, inclusive os Emirados Árabes e Israel, citando inclusive a ideia de sangue nas areias, não é? E você acha que, na verdade, o que aconteceu hoje foi um discurso para justificar essa promessa de campanha em 2016? Você acha que Trump produziu um conflito para poder justificar uma paz? Tem uma série de questões aqui, porque deixa eu tentar desmontar algumas delas. Primeiro, a ausência da Arábia Saudita, na minha opinião, também tem um pouco porque, enfim, depois que o Mohammed bin Salman mandou executar um jornalista que era crítico ao seu regime dentro da embaixada, sua proeminência dentro do Oriente Médio deu uma esvaziada. Isso não há nenhuma dúvida. Além disso, a guerra no Iêmen também esvaziou a Arábia Saudita de grandes ímpetos de ser um condutor de política, ainda que tenha sua influência. Colocou um pouco o país no background. Deu uma esfriada na Arábia Saudita como o grande país, enfim, como o farol da modernização das monarquias do Golfo. Número 1. Matar jornalistas não é legal. No geral causa problemas. Segundo, causa Palestina. Existem evidências claras de que, de fato, a causa palestina se esvaziou um pouco. Primeiro, porque os países tendo problemas domésticos muito maiores do que apoiar a causa palestina, invariavelmente drenou um pouco a sua proeminência como digamos, uma cola política entre os países árabes. Exemplo, quando o plano do Trump começou a vazar, o plano do século, saiu uma conversa de um oficial anônimo do Ministério das Relações Exteriores do Egito, dizendo claramente qual é o problema de vocês terem uma capital em Abu Dis e não em Jerusalém. Deixando claramente qual é o problema da gente ter um pouco de pragmatismo nessas negociações. Isso mostrou que tinha algo diferente. Isso mostrou que tinha algo que estava mudando nessa conversa. Isso me leva ao ponto do Trump sobre o sangue na areia. Essa questão do sangue na areia, acho que é a imagem mais clara de que essas guerras, desde do Afeganistão até a Síria, são apenas um pretexto para derramar o sangue dos jovens americanos do exército que vem lutar guerras que não tem nada a ver com o povo americano no Oriente Médio, um lugar que a maioria dos americanos não consegue apontar no mapa. Que a maioria das pessoas, sendo bastante claro. Obviamente, foi uma das promessas de campanha do Trump. Isso vamos deixar bem claro, que era uma das promessas dele, que
que ele tentou dizer o tempo todo que a América não tinha a responsabilidade de ser a polícia do mundo, que os Estados Unidos não iria mandar não ia mandar soldados para morrerem por guerras que não tem nada a ver com o povo americano, etc, etc. Obviamente isso é uma promessa um pouco mandrake, porque durante o regime, durante a presidência inteira, isso não exatamente mudou. Aumentaram soldados uma hora, aumentaram envolvimento aqui, mudaram envolvimento aqui, manobras extremamente arriscadas, como o ataque ao general Soleimani, não foi, ou seja, mas a alegoria é o que importa. A alegoria dessa frase do fim do sangue na areia é a mesma coisa de você chamar os acordos de pacto de Abraão. É genial, que é uma forma muito interessante de... É genial, porque você tira algo como acordo de Oslo na Casa Branca, a simbologia não está ali. Agora, se falar de acordo de Abraão, para um presidente que um dos seus grandes apoiadores são os evangélicos, então você fala de algo que você está retrazendo os Estados Unidos, reflorescendo essas raízes bíblicas, é de fato incrível. Você consegue, um pouco, de certa forma, você mistifica esses acordos para além do campo da política, para algo quase metafísico. Se bem que Abraão não é exatamente o personagem preferido dos evangélicos nos Estados Unidos, mas vamos falar um pouquinho sobre o subterrâneo desses acordos, né? Tem uma pergunta aqui perguntando assim: é acordo ou acordo ou não, afinal de contas, né? E eu tenho visto alguns comentaristas disputando se é acordo ou não é se é acordo, etc. E tal, né? Eu poderia dizer que é um processo de normalização e não um acordo de paz, acho que isso está claro, mas que tem características muito interessantes. A primeira delas é que, e hoje isso aconteceu no meio da manhã, Bibi Netanyahu desce do avião e avisa que ele não tem poder de efetivar a assinatura do acordo, porque quem tem que fazer isso é o ministro das Relações Exteriores, que Bibi estrategicamente deixou em casa, né? A segunda questão é que tem aqui uma desigualdade na representação. Bibi, o presidente dos Estados Unidos, e os ministros, na verdade, de desenvolvimento regional do Bahrein e das relações exteriores dos Emirados Árabes. O que aconteceu? E, além disso, ninguém sabe ao certo que acordo é esse, ao contrário do que aconteceu nos acordos anteriores, né? Oslo, com o Egito, com a Jordânia, a cerimônia naqueles momentos acontece depois da votação no Congresso, no Knesset, o que é muito complicado. Inclusive, Oslo passou por um voto, né? Aqui, nesse caso, o acordo foi assinado antes do Knesset saber os termos do acordo. Vocês podem explicar o que aconteceu nessa história? Karina, por favor. Michel, você tocou num ponto muito importante, né? Um ponto que isso vale para qualquer país, para qualquer acordo ou não internacional. Então, do ponto de vista do direito internacional, nenhum acordo que é assinado, seja pelo chefe de Estado, seja pela chancelaria, pelo ministro das Relações Exteriores, ele não está válido no momento da assinatura. Ele precisa passar por um processo de internalização. Isso em todos os países democráticos do mundo. Isso não tem exceção, né? Então ele vai ter que passar por um processo de internalização, seja no Congresso Nacional, no caso de países que têm um sistema presidencialista, como no caso do parlamento em países que têm sistema semipresidencialista ou parlamentarista mesmo. Então, não tem como... Pode ser que o acordo não seja aprovado pelo parlamento, tanto pela questão dos próprios termos, tanto por uma questão legal, porque um acordo, qualquer acordo internacional, ele não pode contradizer uma lei interna do país. Por exemplo, até no caso da Constituição, Israel não tem uma Constituição, mas no caso de outros países não pode contradizer a Constituição. Então, tem que passar ali um pente fino, né? Tem que passar de fato por uma votação, vai passar por comissões, é um processo um pouco longo, porque ele passa por comissões. Então, no caso de Israel, vai passar pela Comissão de Relações Exteriores da Knesset, do Parlamento, depois para votação em plenário. Então, é um processo um pouco longo, um processo que demanda ali um esforço dos parlamentares. E não dá para comemorar ainda, dizer que, olha, deu tudo certo, agora é a paz, nossa, vamos todo mundo dar as mãos, porque realmente ainda tem esse processo para acontecer
e pode ser que não passe no parlamento. Como assim? Os próprios termos do acordo não estão claros ainda. Cada hora muda uma coisa, então a gente tem que esperar ver quais serão os termos apresentados na Knesset e o que os parlamentares irão discutir e votar sobre isso. Então, pode ser, pelo que Karina está falando, que a gente foi testemunha de uma campanha eleitoral, o Leonel. Talvez quando o Trump falou sobre Sleeping Joe, se referindo ao seu adversário nas eleições, no dia que Trump recebe a pior resultado de pesquisa eleitoral desde o início da campanha, e no dia em que Bibi está numa situação complicada e complexa dentro de casa, pode ser que a gente está vendo uma campanha eleitoral e não um acordo de paz? Sim. Olha, eu acabei de ver uma placa, pessoal protestando contra ontem, quando o Bibi voou, uma placa escrito "Bibi não volte". Uhum. Então, assim, primeiro, eu tenho minhas dúvidas que o acordo não passaria a sua ratificação dentro do Knesset, porque o Benny Gantz já disse que o Ministério das Relações Exteriores redigiu o texto, que ele não viu problema, e eu duvido muito que dentro de uma coalizão frágil como essa, isso seja um ponto que não vai ter disciplina o suficiente para impor que os parlamentares votem a favor. Meio que acho que é um ponto neutro nessa situação. Mesmo que tenha a questão dos jatos, etc., acho muito difícil que isso não passe ou não seja ratificado no Knesset. Propaganda eleitoral, claro, o Bibi tem um problema imenso nas mãos com o corona. Para quem não sabe, daqui a alguns dias a gente entra em quarentena de novo. Isso está criando um problema sério para o Bibi em Israel, que coloca em questão a sua gestão, a economia tem sérios problemas. Isso é uma forma dele tentar desanuviar a sua tensão interna, sem dúvida. E para o Trump também. Ele já está em campanha, já tem alguns meses, não é só agora, né? Lembrando que a gente está falando de votação daqui a o quê? 1 mês e meio? Não é exatamente... Isso já coloca o presidente no modo eleitoral em quase toda a democracia. E o Bibi está em campanha eleitoral desde o início, como um acordo de relações exteriores em que você não ouve o nome de ninguém dentro de Israel que tenha feito, a não ser o chefe do Mossad, o Yossi Cohen, que aparece de vez em quando como alguém que é um dos arquitetos, mas nada do Ministério das Relações Exteriores, nada do Ministério da Defesa, inclusive com o que o pessoal não vê de fora, quem acompanha dentro da política israelense, volta e me aparece alguém de dentro do Exército, alguém dentro do Ministério da Defesa, dizendo que basicamente é o escritório do primeiro-ministro que está negociando os acordos, deixando todo o resto da estrutura decisória no escuro. Então, sim. Leonel, deixa eu te perguntar um negócio. Eu estava aí em Israel com você quando a gente fez uma live, a coisa de menos de um ano. Engraçado, né? 2020 é um ano tão esquisito que você acha que janeiro foi no ano passado. Que a gente viu uma cerimônia na Casa Branca, que é uma cerimônia sobre o deal do sexo. Do sexo, não. O deal do século. O acordo do século. E o acordo do século era um acordo muito diferente desse, né? Primeiro, se os palestinos não estavam presentes. Segundo, havia uma presença muito grande de líderes evangélicos e colonos. E em Israel, houve uma comemoração pungente dos colonos, porque, afinal de contas, finalmente tinha se cancelado o debate sobre a anexação, e a anexação ia ser efetivada, e tinha se apagado do mapa o Estado palestino. Agora, o que está acontecendo agora é que a presença é uma presença muito diferente, não sei se vocês perceberam, mas havia menos colonos, na verdade não havia os colonos, havia poucos líderes evangélicos presentes ao vivo, havia alguns, mas poucos,
E o discurso era um discurso mais de paz, e não um discurso de vitória, né? Será que a gente percebeu um recuo na proposta de Trump, que pode custar caro a ele? Trump não está dialogando mais com os evangélicos e não está cumprindo as suas promessas, mas Trump foi mais, por assim dizer, oficial, foi mais estadista do que foi no deal do século. Karina? Acho que chamar o Trump de estadista, ele é chefe de Estado, né? Mas aí estadista acho que já é um outro termo, uma outra terminologia Estou sendo para... fofo, né? Estou sendo benevolente. Sim, sim. Está usando eufemismo para falar com o Trump. Eu acho que o Trump e todos os seus assessores, aqueles ali, porque eu imagino que imagino não, tenho certeza que a proposta, né, do acordo de paz com os palestinos, que os palestinos não participaram, não foi escrita pelo Trump. Eu acho que ali todos eles perceberam que era uma proposta que não vai funcionar. Aquela proposta prevista não vai funcionar, não tem como. Até porque um acordo de paz, de fato, não acontece sem as duas partes ali conflitantes estarem envolvidas, né? Se você não chama os palestinos para a mesa para discutir, e o próprio governo de Israel, o próprio Netanyahu, diz que não tem com quem negociar do lado palestino, porque não reconhece a ANP, e não reconhece, no sentido de achar que a ANP é forte o suficiente, né, a Autoridade Nacional Palestina é forte o suficiente para negociar, uma vez que tem ali a cisão com o Hamas em Gaza, e o Hamas é reconhecido como um grupo terrorista. Então, não vão negociar com o Hamas. Então, se o governo israelense diz que não tem com quem negociar do lado palestino, como que um acordo de paz será feito? Não tem como acontecer. Então, acho que, apesar da proposta do Trump, não deu muito certo, e ele foi pensar em outras alternativas. Até como a gente já tem dito aqui, ele está em eleição, né? Está ali em campanha eleitoral, falta um pouco mais de um mês para as eleições, ele não está com o jogo ganho, né? Como no começo do ano indicavam que ele iria ser reeleito sem muito esforço, agora ele percebe que não vai ser fácil, e está ali fazendo uma estratégia diversionista, né? Ele está mudando o foco da questão interna. Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia no mundo, em número de mortos e número de casos. A pandemia não foi controlada lá em nenhum momento, né? Então, isso ele está tentando mudar o foco, a crise econômica, o desemprego, ele está tentando mudar o foco e focar na política externa. Difícil imaginar que a política externa vá conseguir angariar votos para ele no nível que ele precisa. Com certeza não. Mas ele está tentando mudar e está indo para essa estratégia da própria campanha dele, que ele sempre disse, né, que ia levar a paz para o Oriente Médio, que ia apoiar mais Israel, né? E até fazer aqui um parênteses, que tem mais 2 acordos de normalização de relações que Israel assinou, e que não foram muito comentados na mídia. A gente não teve a mesma atenção quanto esses com os Emirados Árabes e com o Bahrein, que foi com o Kosovo e com a Sérvia. Inclusive, né, a Sérvia vai mudar a embaixada dela de Tel Aviv para Jerusalém. Vai ser o primeiro país europeu a fazer isso. Exato, o cara não ter lido isso na assinatura do acordo, né? Foi muito interessante. Ele assinou um acordo onde ele não percebeu que isso estava escrito. Então, e aí o Trump também... e os Estados Unidos também tiveram papel, foram os mediadores desses acordos, né? Então, o Trump está bancando isso, e muito também por conta do apoio dos evangélicos, que a questão de Israel sempre é muito importante para esses grupos. Então, ele está usando isso como estratégia eleitoral, né? Então, ele vai poder dizer, olha, eu disse que ia levar a paz para o Oriente Médio, olha aqui, acordos históricos, né? Fazendo toda essa propaganda. E ali, então o Trump teve que recuar onde ele viu que não ia conseguir, que era um acordo com os palestinos nos moldes que ele propôs, e agora está tendo que mudar ali a estratégia e ir por outros caminhos, né? Inclusive, na outra live que eu e o Leonel fizemos, a gente discutiu sobre qual seria o outro país e o Bahrein apareceu, né? Então, a gente acertou nesse âmbito e falamos também do Sudão, então, que apesar de não ser um país árabe, também está na linha ali de ser um próximo país que normalize as relações com Israel. Já tiveram indicações do chefe de Estado que isso pode acontecer.
Seria o segundo país genocida a fazer acordo de paz com Israel depois da Turquia. Eu estou sendo cínico. Leonel, então pode ser que o Bibi Netanyahu fez uma aposta um pouco radical demais, porque essa história de não ter nada em troca não é exatamente, não é? Quer dizer, a história de não ter território por paz não é exatamente. Em algum sentido, na melhor das hipóteses, a anexação dos territórios palestinos, os 30% que estavam constando do acordo do século, foi, na melhor das hipóteses, congelada. Pode ser que Bibi Netanyahu traiu o seu público fiel de colonos e vai pagar politicamente por isso? Olha, vamos lá. Gente, só um detalhe. A gente está recebendo as perguntas e a próxima eu vou fazer algumas delas já para os nossos palestrantes. Sim. Primeira coisa, o Jared Kushner e o Avi Berkovitz, que na real são parte dos arquitetos do plano, é conhecido como... Eu nunca sei essas relações familiares. Genro? Não, peraí. Genro. É o genro do Trump. O genro do Trump. É isso aí. E o Avi Berkovitz, que enfim, conseguiu o cargo porque era amigo do Jared Kushner de infância. O Jared Kushner, ele estava no podcast do Instituto Tikva, não muito tempo atrás. É um instituto de centro-direita ou direita conservador. E ele fala de maneira bem clara de que o acordo, a política externa do Trump é simplesmente pensar em condições materiais objetivas e não pensar muito nos problemas ideológicos. Ou seja, tem algo claro quando ele diz isso, que é o fato de que você não tinha como fazer uma decisão salomônica muito bonita se você tentasse pesar entre os interesses dos colonos, os interesses americanos e a situação palestina. Quando foi percebido de que os colonos iam forçar a mão do Bibi a uma posição sustentável dentro dos acordos de paz, eles foram deixados um pouco de lado. Primeiro, ainda é vago o suficiente o debate sobre o que aconteceu com a anexação, para eles não estão totalmente escanteados. Tanto que agora o Gantz provavelmente ia aprovar 5.000 casas novas dentro dos limites de construção dos territórios. Eu já vi alguns repórteres dizendo que até 2024 não se fala em anexação. E se o Trump perder, esquece também. Não vai ter o debate não vai estar mais no centro da mesa. E outra coisa, o campo dos colonos, em certo sentido, ele se canibalizou nesse debate. Não é somente entre Bibi e Trump. Muitos adotaram uma posição maximalista, que acreditaram que os acordos seriam comprometer a causa da soberania nos territórios de Judéia e Samária, e se colocaram contra o plano. Desde o início. Os colonos que foram acompanhando o Netanyahu e tentaram forçar uma sua presença em Washington no primeiro plano, eles não eram 100% dos colonos, não era um consenso. E acabaram se rompendo dentro, porque muitos falaram que isso seria, na verdade, somente um Oslo número 3. Essa radicalização causou um problema sério dentro do consenso deles, ao mesmo tempo que... Mas o Bibi compromete a sua popularidade entre os colonos? Não somente... Não, olha só, é difícil, porque uma das pesquisas de opinião disse que a mudança de votos do Bibi para o Naftali Bennett, que é tradicionalmente uma das lideranças dos colonos dentro do parlamento, só 4% disseram que vão deixar de votar no Bibi para votar no Bennett por causa da questão da soberania aos territórios. Da soberania ou anexação, dependendo do que você preferir chamar. Então, não é tão simples dizer que isso tem um efeito de causa tão claro na popularidade dele com os colonos. Eu acredito que
tem que ter um pouco de cuidado nessas correlações ainda, é difícil saber o impacto. Ok. Ainda porque, nesse momento, a situação dentro de Israel, o debate doméstico é muito mais importante do que o debate sobre política internacional. Eu estou percebendo, você, Leonel, e você, Karina, que vocês não estão muito emocionados com a cerimônia de assinatura do acordo. Assim. Não escutei voz embargada, não percebi olhos vermelhos, mas a gente está falando de um acordo histórico. Assim, tem aí uma questão, tem aí uma questão, ao menos simbólica, de normalização que pode causar efeitos posteriores muito poderosos. A ideia dos 3 nãos, né, de Khartoum, não a normalização. Um dos 3 nãos caiu, né, inclusive 2, porque a paz também. Então, a gente não pode deixar de falar do campo simbólico. O campo simbólico tem uma diferença aí. E aí, dá para dividir esses 2 países que assinaram, porque assim, os Emirados Árabes são um país muito forte economicamente, onde a dinâmica política interna é muito centralizada e onde você tem um controle social muito poderoso. O Bahrein é diferente. O Bahrein tem uma população de maioria absoluta, entre 60% e 70% da população xiita. Né? Territorialmente, o Bahrein já foi parte do Império Persa. Ou seja, você tem aí uma lógica que, em algum sentido, e não casualmente, o acordo com o Bahrein foi divulgado somente em cima da hora. Já tem manifestações no Bahrein da população, da maioria da população contra o acordo. Ou seja, tem também uma diferença nesses 2 países. Né? Um deles é um acordo econômico e militar, né? E o segundo é um acordo político, estratégico muito poderoso, no caso do Bahrein. Não? Ou eu exagero? Ou eu estou muito emocionado? Karina? Eu concordo principalmente com essas diferenças finais, né, que você citou entre o acordo com os Emirados Árabes e o acordo com o Bahrein. Eles têm conotações diferentes, os detalhes dos acordos são diferentes. A gente não tem todas as cláusulas finais do acordo com o Bahrein, nem com os Emirados Árabes, mas a gente já consegue sentir uma diferença inicial do propósito desses 2 acordos. Mas temos que ter em mente a questão geopolítica, né? Onde esses países estão localizados. São países do Golfo, então, por muito próximos ali territorialmente da Arábia Saudita, por isso dentro dessa zona de influência da Arábia Saudita. Eu até citei anteriormente nessa, entre aspas, Guerra Fria do Oriente Médio, por favor, não me critiquem por usar o termo Guerra Fria, mas por conta exatamente desse polo de poder, dessa disputa de poder entre 2 nações bem colocadas no Oriente Médio e os outros conflitos que circundam, que são conflitos por procuração dessas 2 grandes potências. Então, a gente não pode esquecer essa influência mesmo, esse poder que a Arábia Saudita exerce na região. Então, isso a gente não pode esquecer. Então, acho que por conta disso, né, o Bahrein também foi o próximo país depois do Emirados Árabes a assinar. Por isso que eu ainda acho, talvez não agora, a gente até falou disso na outra live, eu e o Leonel, mas talvez, né, eu acredito que algum próximo país possa ser o Catar também. Por conta da própria pela localização geográfica, pela questão estratégica desses acordos e por Emirados Árabes e Catar estarem ali disputando uma posição dentro do mundo ocidental. Tá? Então, o Emirados Árabes faz isso já há muito tempo, o Catar tem feito isso na última década, podemos dizer assim, tanto que vai ter a próxima Copa do Mundo lá. Então, essa disputa de conseguir um lugar no mundo ocidental. Por conta da questão econômica que eles têm, da importância econômica que eles têm, né? São países muito, muito ricos, e por isso, né, tentam disputar esse lugar dentro do mundo ocidental, falando de dentro do Oriente Médio. Então, tem essa questão pela própria mediação dos Estados Unidos. Então, por isso que esses países eram os países, depois dos Emirados Árabes, o Bahrein era o país assim mais claro que poderia assinar um acordo com Israel. Agora temos outras possibilidades, mas eu ainda acho que talvez não no curto prazo, posso estar errada, né? Porque o do Bahrein foi super rápido, a gente também não achava que ia ser tão rápido, mas em menos de um mês. Mas também não acho que no curto prazo, mas talvez o Catar seja uma próxima opção ali dos países do Golfo. Falando sobre a questão de ser histórico ou não,
É óbvio que é histórico, né? Desde 94, Israel não fazia um acordo, não é o mesmo tipo, né, do ponto de vista do direito internacional, já falamos disso, mas não assinava um acordo, um tratado, nada com nenhum país árabe, né? E agora 2, em seguida um do outro, né, em menos de um mês um do outro. Mas a gente tem que esperar para ver que tipo de paz será essa construída, né? Eu até li uma análise ontem mesmo de um emissário do Emirados Árabes Unidos dizendo que ele quer uma paz quente. Ele utilizou esse termo, inclusive, que quer uma paz quente com Israel. Não sabemos o que isso vai significar na prática, porque o que a experiência histórica nos diz é que os acordos de paz feitos no Oriente Médio com Israel, né, e os países árabes, com Egito e Jordânia, foram de paz fria. A gente não tem um relacionamento intenso, né? Ali uma relação pujante entre os países. A gente não tem isso. É simplesmente a ausência de guerra, a ausência de conflito bélico. Né? Então a gente vai ver, e já não tinha conflito bélico com Emirados Árabes, né? Ao contrário da frase do Trump, do sangue na areia, não tinha guerra com Emirados Árabes, não tinha guerra com o Bahrein. Então, né, a gente vai continuar tendo ausência de conflito, então, entre aspas, a paz fria já tinha, e agora a gente vai ver se vai ter, de fato, um acordo comercial, um acordo econômico, se esse acordo militar ele vai se consolidar, se a gente vai ter ali uma troca cultural, se vai ter alguma coisa que signifique uma relação, de fato, o que o representante do Emirados Árabes disse que era uma paz quente com Israel. Não sabemos ainda, difícil dizer, mas nesse aspecto, por ser um acordo com um país árabe, é um acordo histórico, os 2 acordos, né, são históricos, mas ainda é difícil dizer qual vai ser o real significado disso, além, é claro, da abertura do espaço aéreo, né, que agora os voos israelenses podem circular melhor. Tem 2 questões aí, Karine, importantes, que são detalhes, mas, enfim. O primeiro é que os Emirados Árabes são uma potência de viagens... como é que se fala isso? Viagens... Sim. Emirates, uma das maiores companhias do mundo. E a segunda questão é que tem uma intenção cultural também muito forte, né? Um dos representantes que foram na primeira reunião de representantes de Israel para os Emirados Árabes foi a secretária de Cultura, que é uma pessoa, inclusive, bem interessante. E, ao que tudo indica, pode ser que haja intercâmbio cultural, né? Nos Emirados Árabes se vê muito falda, por exemplo, que eu não sabia. Leonel, a Karina falou sobre Catar, né? E o Catar aqui é uma questão, né? O Catar tem 2 caras, né? A primeira cara é a cara da modernização, a cara da Copa do Mundo, a cara do patrocínio de times de futebol, etc. e tal. E a segunda cara é a cara do apoio aos fundamentalistas. Eu estou falando do cara de poder, não é a população. O Estado, né, financia auxílio, por exemplo, do Hamas, tem uma presença forte no movimento do BDS, etc. e tal. Hoje, logo após, né, além das ameaças de intifada na Cisjordânia, houve efetivo bombardeio, né? Mísseis foram jogados de Gaza em 2 cidades, né? Ashkelon e Asdod, que não são cidades muito próximas da fronteira, inclusive com 2 feridos. Será que a gente está caminhando, né? Sim, para um afastamento do Catar dos palestinos, e um dos sinais disso é o início dos envios de mísseis de Gaza para Israel, logo no momento em que o acordo era assinado? Não sei, isso é um pouco especulativo. O Catar, na minha opinião, é um país que agora ele se colocou digamos, ele deu um pouco de nó no pescoço dele mesmo, né? O Catar é um país muito curioso, que toda essa questão com o Hamas, a tentativa de se abrir com a Al Jazeera, ao mesmo tempo uma coisa também com 2 faces, né? Que é uma emissora que, ao mesmo tempo, entrou no mundo ocidental com muita força e muito dinheiro. Ela tem um discurso bastante, já mostrado muitas vezes, que progressismo de um lado, ao mesmo tempo, pode ser extremamente racionário do outro, dependendo em que língua você está assistindo. E que já tinha se colocado num tipo de conflito num conflito de protagonismo com os Emirados Árabes. Sempre era uma questão clara. E, ultimamente, há uma semana atrás, já deixaram claro que não vai ter normalização com Israel. Deixaram claro no Oriente Médio
pode, amanhã de manhã, quer dizer outra coisa. Mas declararam formalmente que não, só quando tiver paz com os palestinos. Então, é um país que, na minha opinião, é uma peça um pouco zebra nesse tabuleiro de relações, o que vai acontecer. Porque o Bahrein, por exemplo, você tinha indicadores mais claros. O Bahrein não precisou revogar a lei de boicote a Israel, porque não tinha, desde 2005. Então, basicamente, já tinha assinalado de uma maneira clara, falando o Bahrein é um país membro da Organização Mundial do Comércio. Um dos pilares da Organização Mundial do Comércio é que você não pode exercer boicote entre países membros. Então, tem várias dessas pistas que o Catar ainda está longe de ter. Está longe de ter. Então, acho difícil a gente... e, de fato, mais uma vez, contradição é algo intrínseco ao Oriente Médio, na minha opinião, né? Então... Legal. Gente, enfim. Leonel, eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou fazer para vocês. Vou fazer um ping-pong, tá? Uma para a Karina, uma para o Leonel, tá? A primeira a gente já falou um pouco, mas eu acho que vale a pena insistir. Por que os chefes do Estado dos Emirados Árabes e do Bahrein não estiveram presentes nas assinaturas do acordo, apenas ministros de Relações Exteriores? Isso revelaria que os Estados Unidos e Israel dão mais importância ao acordo do que os países do Golfo, ou é outra coisa? Karina. Acho que não necessariamente. Acho difícil cravar, dizer que os países não se importam com o acordo, porque se eles não se importassem de fato, eles não estariam fazendo parte, né? Então, do ponto de vista da diplomacia internacional, isso é muito comum. Nem sempre o chefe de Estado está presente, às vezes envia, né, membros da chancelaria, ministros de áreas relevantes, né? Então, não necessariamente significa que os países não se importam. Temos que lembrar que ainda estamos numa pandemia, tanto que eu sei que em Israel tiveram, o Leonel pode falar melhor que ele está lá, mas tiveram críticas ali nos jornais, que tiveram críticas da ida do Netanyahu, né? Inclusive o próprio lockdown que vai ter agora, foi determinada, a data foi escolhida também para esperar o retorno do Bibi. Então, tem essa questão também da pandemia que a gente não pode descartar, não estamos no normal do mundo para poder dizer o que ia acontecer. Estados Unidos ainda é um centro ali de contágio muito significativo, então é difícil dizer que por que eles não foram. Realmente eu não li nada sobre por que exatamente eles não foram, mas não acho que seja por falta de interesse no acordo, apenas por conta da conjuntura mesmo da crise, da Covid, etc. E os membros responsáveis, né, da chancelaria estavam presentes, e do ponto de vista do direito internacional, do direito interno, isso é válido para a assinatura de um acordo. Não quer dizer que foi ratificado ainda, mas para a assinatura inicial do acordo é suficiente. Só um detalhe, eu diria que para os palestinos foi importante que os príncipes e os reis não tivessem. Eu escutei isso hoje do Said Barikat, que falou sobre isso, né? E se houvesse a presença dos monarcas, efetivamente, ia ser muito ofensivo, né? Não sei se isso tem a ver com o fato de eles não terem ido, mas isso foi citado. Leonel, Menachem Begin fez a paz com o Egito. Ariel Sharon conduziu a saída de Gaza. E agora, mais uma vez, um líder de direita israelense chega a um tratado de paz com dois países árabes ao mesmo tempo. A direita, entre aspas, tem mais força, legitimidade do que a esquerda, entre aspas, para fazer a paz? Alguém lembra como é que Menachem Begin terminou sua carreira política? Ariel Sharon? Eu não preciso lembrar. De maneiras muito ruins. Então, não acho que a direita tenha mais legitimidade ou força. Mais uma vez, quem assinou Oslo foi o Rabin, que, na minha opinião, você não tem como negar que foi algo extremamente importante. Talvez o que o
primeiro-ministro que menos contribuiu para uma efetiva desanuviação das tensões também foi Yitzhak Shamir, que também foi da direita. Então, um pouco cuidado com esses reducionismos. Contingências históricas não são necessariamente demonstrações de que este ou aquele viés político tem mais legitimidade para fazer isto ou aquilo. O Bibi conseguiu pegar uma conjuntura histórica muito boa. O Menachem Begin também. Então, sinceramente, os acordos de Camp David não foram algo simples. Quando você lê os documentos hoje em dia, quase todas as tentativas do Menachem Begin de colocar a ideia da autonomia cultural dos palestinos para tentar retirar a discussão sobre soberania dos acordos, elas falharam. Então, não é muito simples. Não, eu acho que o Bibi conseguiu uma confluência de excelentes fatores para tentar fazer para entrar nesse jogo político, e não necessariamente porque ele é um grande gênio. Ainda que ele tenha assim conseguido isso, de fato, eu não nego que esses acordos são historicamente uma evolução bem-vinda, muito melhor do que continuar no estado. Leonel, eu vejo que quem é um anônimo que fez a pergunta coloca entre aspas esquerda e direita. Isso tem a ver com a próxima pergunta também. Mas uma diferença fundamental entre uma certa direita, uma certa esquerda, e uma certa direita e outra direita é a capacidade de fazer política, né? O Bibi fez política, fez um excelente discurso hoje, soube se apresentar, fez questão de construir pontes culturais. Eu acho que Bibi lê muitos livros, conhece o Oriente Médio, diferente de Trump e de outras lideranças de direita que a gente tem muito contato, né? Que não são exatamente de direita, mas são da extrema-direita. Né? E aí, nesse sentido, Karina, tem aqui uma pergunta que me parece que tem a ver com isso, né? Foi um acordo de paz sem aperto de mão, supostamente devido à pandemia do coronavírus. Porém, ao mesmo tempo, ninguém estava usando máscara. O coronavírus teria sido apenas um pretexto que mostra, na verdade, que o clima entre os dois países ainda é frio? Nossa, é difícil prever isso por um aperto de mão, né? É claro que os apertos de mão nos acordos, eles são sempre muito simbólicos, né? Tanto que nos acordos de Oslo tem o famoso aperto de mão entre Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat. Então, grande aperto de mão. Então, assim, os apertos de mão, eles são tradição na diplomacia internacional para acordos, mas estamos no meio da pandemia em que não podemos apertar a mão, não podemos cumprimentar de maneira próxima. Então, acredito que tem a relação, sim, com a pandemia, a falta do aperto de mão. E a questão da máscara realmente é outra polêmica, né? Eu acho que ali não exigiram todo mundo estar de máscara, não sei como funcionou ali o controle da entrada, né? Também não... essas questões cerimoniais em diplomacia, elas são bastante delicadas, né? Dependendo da forma como você fala, o funcionário fala só, você tem que pôr sua máscara para o oficial da chancelaria do outro país, pode pegar meio mal, né? Pode ficar meio chato ali o clima. Então, acho que eles chegaram sem máscara e não obrigaram a colocar a máscara, né? Tem o próprio discurso negacionista do Trump também, da questão da pandemia, que a gente não pode descartar, né? Que aconteceu também, né? As máscaras não foram obrigatórias, ainda não são obrigatórias nos Estados Unidos inteiro, então você tem legislações diferentes em relação ao uso da máscara, então acho que isso também interfere por não todos ali estarem de máscara no momento da assinatura do acordo, mas eu não acho que a falta do aperto de mão simbolize a falta de interesse. É muito assim, em diplomacia internacional, esses detalhes são importantes, mas se ali os envolvidos, os países envolvidos não estivessem dispostos à assinatura do acordo, o acordo não aconteceria. Ninguém assina um acordo com meia vontade de assinar, né? Os países, eles são soberanos. Eu sempre gosto de lembrar isso. O sistema internacional é anárquico, nenhum país está acima do outro na soberania, cada país é soberano dentro dos seus limites territoriais, então eles tomam suas próprias decisões. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, tem ali os jogos de influência, é claro, e os interesses, né? Mas cada país, no fim das contas, né, no limite, faz o que quer.
Então, se eles assinaram um acordo é porque era de interesse ali, até certo ponto, de todos os envolvidos na assinatura dos acordos, e não vai ser um aperto de mão que vai simbolizar a falta de interesse ou não em relação a isso. Tem uma fofoca aí da diplomacia, né? Que teve uma disputa ferrenha entre Estados Unidos e Israel com relação à política de uso ou não de máscara. Os Estados Unidos têm uma narrativa, o governo norte-americano atual, negacionista, ou pelo menos que diminui, né? Hoje de manhã, o Trump fez uma declaração de que não há aquecimento global, por exemplo, e essa não é a política de Israel. E o chefe da delegação de Israel obrigou os representantes israelenses a usar máscara, e o chefe da delegação norte-americana indicou que seria interessante usar máscara. Ou seja, o debate é um debate mais ideológico do que propriamente político. A gente está falando de uma liderança que é negacionista e outra liderança que não é negacionista, né? Acho que isso é importante também, e essas coisas não ficam de lado. Não sei se vocês perceberam, as cadeiras não estavam separadas a 1,5 metro uma da outra também, né? E a última pergunta, ô Leonel, se os acordos são tabajara, Israel não estaria se arriscando demais ao permitir, ao que tudo indica, a venda de aviões mais modernos aos países do Golfo? Isso não poderia se voltar contra o Estado judeu em algum momento? Primeiro, deixa eu só lembrar uma coisa. Alguém viu o Mike Pompeo na cerimônia? Não. Não. Curioso. Ele só foi citado uma vez, mas ninguém viu. Exato. Lembrando, enfim, lembrando quem é o Mike Pompeo, né? Secretário, enfim, secretário de Estado, não é? Ele deveria basicamente estar ali, aparecer, ser um pouco mais relevante. Zero. Então, algo meio comum a certo tipo de liderança que está envolvida nesse acordo. Lembrando que o ministro de Relações Exteriores de Israel também não apareceu. Aviões. Bom, se você acreditar que esses aviões vão voar na mão da Força Aérea dos Emirados Árabes ou do Bahrein em algum momento, boa sorte. Eles não vão voar nunca, provavelmente. A questão é muito mais simbólica do que de fato de uso. Eu vou lembrar para vocês das centenas de Sukhoi 35 que estão estacionados na Venezuela e que vão virar peça de museu, provavelmente daqui a pouco. Pela falta de treino e pela falta de necessidade de uso. A questão é muito mais você mostrar que tem do que você de fato usar. Podem se voltar contra Israel? Provavelmente não. E tecnologia muito boa não quer dizer superioridade. Lembrando da guerra, dos aviões egípcios na guerra do Yom Kippur. Durante um dia tiveram vantagem e imediatamente que a vantagem se perdeu, que era os fatos de um campo de batalha pequeno, eles pararam de usar porque perceberam que iam perder todos. Então, um pouco acho que não. Também, olha, a Arábia Saudita tem um exército provavelmente mais moderno fora de Israel na região e tomou um pau dentro do Iêmen. Está tomando, né? Isso, está tomando. Ninguém mais fala disso. Normal. Mas, por outro lado, é estranho não ter sido citado, né? Na assinatura. O Trump falou que não tem problema nenhum de vender, né? Então, isso falou hoje novamente. Isso indica muito bem onde tem a centralidade disso. Gente, olha só, a gente está terminando. Eu queria desejar a todos vocês Shana Tová, a não ser que... Feliz Ano Novo, a não ser que a gente tenha uma outra assinatura de um acordo com outro país antes de sexta-feira. Obrigado e fiquem ligados. Até logo.